Novo Volkswagen Tiguan 2018 de segunda geração, versão alongada chamada Allspace. Então, esse Tiguan é um modelo que é fabricado no México. Ele é uma versão alongada do Tiguan, bem maior do que o modelo que a gente está acostumado no Brasil. E esse modelo já também está confirmado para ser vendido no Brasil entre o final de 2017 e o começo de 2018. Essa confirmação foi feita oficialmente pela Volkswagen do Brasil no âmbito do Salão do Automóvel de Buenos Aires, que terminou aí dia 20 de junho. Então, esse modelo que nós estamos mostrando, ele é um modelo que está sendo vendido nos Estados Unidos, no caso é uma versão topo de linha. Precisa ver para o Brasil qual versão que será importada, né? Então, esse modelo, ele é chamado versão Allspace porque ele é muito maior, ele é maior inclusive que o Tiguan de segunda geração que é vendido na Europa, né? Então ele foi feito especificamente para atender o gosto do consumidor americano e acaba atendendo também o gosto do brasileiro, porque nós somos muito influenciados pelos gostos dos americanos, né? Então esse Tiguan deve fazer sucesso nos Estados Unidos, deve fazer sucesso no Brasil também. Então, inclusive, ele não aposenta a versão anterior nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Então, esse Tiguan que a gente tem hoje no mercado brasileiro, que mede em torno de 4,4 metros, ele continua em linha. Nos Estados Unidos, ele passou a se chamar de Tiguan Limited e ele teve, inclusive, um aperfeiçoamento. Ele ganhou agora uma transmissão de 8 marchas. Então, esse modelo atual continua a ser vendido nos Estados Unidos, até porque está vendendo muito, mais de 6 mil unidades por mês lá, e as vendas estão crescendo. Então, a Volkswagen, evidentemente, não vai tirar um best-seller desse de linha. Então, para efeito de comparação, esse modelo aí, ele tem 4,7 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,78 metros. Ou seja, ele é quase 30 centímetros maior do que o modelo que a gente está acostumado no Brasil. E ele oferece também muito mais espaço interno e a característica que ele oferece também 7 lugares. Não são em todas as versões, porém todas as versões podem contar com 7 lugares. Os modelos FWD, que são os 4x2, eles vêm com 5 lugares. Nos Estados Unidos, se você quiser 7 lugares, você tem um pacote opcional ali de $500 e ele vem com a terceira fileira de assentos. E todos os AWD já vêm com 7 lugares. Na realidade é ao inverso, os FWD vêm com 7 lugares e os AWD são 5 lugares e opcional 7 lugares. Né? Opcional 5 por $500, é um preço realmente bastante interessante. A boa notícia, assim, para o Brasil é que esse Tiguan, ele é fabricado no México. Então, como ele é fabricado no México, ele pode vir para o Brasil sem imposto de importação, desde que dentro de determinadas cotas, né, um volume aí especificado. Então, isso torna o preço dele bastante competitivo. Nos Estados Unidos, ele está sendo vendido em 4 versões. O modelo de acesso é o S, com tração 4x2, o preço dele é $26 mil. Sem frete e sem imposto estadual, tá? Já a versão topo de linha, que é essa que nós estamos mostrando aí, que é a chamada SEL Premium, o preço dela é de $37 mil na versão com tração 4x4, que é essa tração 4Motion que a gente está mostrando. Então, todas as versões têm, todos os modelos tem S, SE, SL e SL Premium, todas com tração ou 4x2 ou 4x4. A diferença de preço das trações é em torno de $1.000. Como o preço precisa ser colocar $900 e ainda o imposto estadual, a gente vai calcular aqui o seguinte: um SL Premium nos Estados Unidos, já com todos os impostos e taxa e tal, ele vai sair em torno de $41.200. Isso, se você converter pelo câmbio de junho de 2017, aqui no Brasil dá em torno de R$135 mil. Modelo topo de linha, o mais caro que tem. O mais barato, que é o S, ele sairia abaixo de R$100 mil na conversão direta. Então, como esse preço topo de linha de 135 mil já é praticamente o mesmo preço que a gente está cobrando aqui no Brasil, que a Volkswagen cobra aqui no Brasil no Tiguan atual, então muito provavelmente esse modelo aqui no Brasil vai sair mais caro, eu estimo em torno acima de R$150 mil. Mas espero esteja errado e tenha um preço mais baixo.
para ser competitivo. Mas enfim, todas as versões do Tiguan, desde o modelo S até o modelo topo, ele já traz lanternas traseiras de LED, vocês viram aí. Rodas de alumínio, que no modelo de acesso são de 17 polegadas, nesse modelo aí são de 19 polegadas, que é o SL Premium, tá vendo? As lanternas de LED. Vem também todas as versões com sistema multimídia com App Connect, né? Permite conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Eu acredito que a versão que será vendida no Brasil será a SL, não é a topo de linha, quase a topo de linha, né? Vem com rodas de 18 polegadas, já traz o sistema CAS de acesso sem chave e inclusive o teto solar panorâmico, que é um opcional, né? Vamos ver como que chegará essa versão. Essa versão SEL, ela também traz a iluminação ambiente em LED. Quem já andou no Golf, versão Highline, sabe que tem um sistema de iluminação ambiente em LED na versão Highline, e isso também fará parte dessa versão SL. Então, como a gente já disse, precisa ver qual é o modelo que no Brasil será baseado. Todas as versões vêm com esse câmbio automático de 8 velocidades, é um câmbio com conversor de torque, não é DSG nada, é um câmbio convencional. E o estofamento de couro vem apenas na versão topo de linha, SL Premium. Eu acredito que no Brasil você terá que ter também versão com bancos de couro. Pode ser que a Volkswagen traga duas versões, Comfortline, Highline, enfim. Quando for o lançamento que a gente vai ter essas definições. Ele sendo um modelo, um SUV, ele tem realmente muito espaço interno, tem mais de 800 litros de porta-malas. E aí vocês estão vendo o acabamento interno do painel, o volante tipicamente Volkswagen. Essa tela aí, multimídia de 8 polegadas, ela é exclusiva, ela vem a partir da versão SE, né? Então, a versão mais básica, que é a S, tem um sistema multimídia com tela de 6,5 polegadas, e esse modelo aí, que é o SLE Premium, além da tela de 8 polegadas, ele tem também o Active Display, que é uma tela, um painel digital, né, configurável. É o mesmo que está no Passat, que está sendo lançado agora no Golf 2018 alemão, e deve ser adotado no Brasil também. Essa versão aí, ela conta também com um sistema de som Fender tão específico, ar-condicionado com 2 zonas de climatização, isso aí faz parte, né? Esse seletor redondo aí é o sistema de seleção do modo de tração, né? Nas versões 4x4, a Tiguan, ela tem um sistema de ajuste da tração 4Motion, né? Você tem 4 modos de operação, que é on-road, que inclusive dentro do on-road tem múltiplas opções, a gente vai falar aí um pouco mais para frente. E você pode selecionar por aquele seletor lá. Aí, ó, os 2 bancos traseiros, tá certo? É mais indicado, assim, é um carro para 7 lugares, quando você tem 7 fileiras de assentos, e eventualmente você tem versões só com 5 lugares. Então, ele é um carro que oferece espaço para 3 passageiros adultos na parte traseira, sem problema nenhum. Tem saídas de ar no banco traseiro para o compartimento traseiro. E você pode levar também 2 crianças na parte de trás. Então, aí o seletor 4Motion, que você pode selecionar on-road, off-road, snow ou off-road customizado, que você pode selecionar os seus parâmetros. Os bancos com ajuste elétrico são de série na versão SL Premium. E uma questão que é o seguinte, esse carro também traz uma série de recursos de segurança. Então ele tem o piloto automático adaptativo, o freio de mão com acionamento elétrico. O teto solar panorâmico é de série na versão SL Premium, porém é opcional nas versões SE e SEL convencional. Então, novamente, a gente precisa ver qual a versão que será oferecida no mercado brasileiro. O motor da Tiguan, todas as Tiguan, então não tem diferença, todas com motor 2.0 TFSI com 185 cavalos e 30,5 kg força-metro de torque. Então esse é um motor excelente, que é um ciclo chamado ciclo B, que ele aumenta a eficiência de combustível. Então, segundo os dados da própria Volkswagen, o consumo em cidade do modelo com
com tração 4x2 é de 9,4 km por litro em cidade e 11,4 km por litro em estrada. Então, levando-se em consideração, é um carro com mais de 1.500 kg, com tração 4x4, 4,7 metros de comprimento. É um SUV com motor 2.0 que acelera de 0 a 100 em menos de 10 segundos. É um motor muito potente, com câmbio automático convencional conversor de torque. Então, o consumo para a versão 4x2 em torno de 9,4 km por litro está muito bom. A versão AWD, segundo dados da Volkswagen Estados Unidos, é de 8,9 km por litro. Em estrada mantém os 11,4 do modelo 4x2, não tem diferença. Esse painel também muito provavelmente no Brasil, não sei se será oferecido de série, provavelmente será um opcional, apesar que no Passat ele é um pacote que tem ele já vem de série no Passat Highline, né? Agora, esse carro ele trará, então ele tem esse sistema, esse painel chamado Active Display, e tem uma série de recursos de segurança, como por exemplo o piloto automático adaptativo com função Stop and Go. Então ele para inclusive o carro em congestionamento, você não precisa nem acelerar e nem frear, você simplesmente seleciona a distância que você quer do carro da frente e ele automaticamente faz todo esse ajuste, para suavemente e com segurança o carro, e a hora que o carro sai da frente ele começa a acelerar também de uma forma muito segura. Quem já andou nesse sistema sabe que realmente funciona muito bem, muito agradável, ele não dá medo, né? Às vezes o carro está operando de forma automática, no começo a gente fica um pouco receoso, mas esse sistema aí realmente está muito bem ajustado. E esse painel digital realmente é um atrativo tecnológico, uma vitrine tecnológica, né? Esse painel aí apareceu primeiramente nos áudios, e aí eles estão mostrando as múltiplas opções de configuração, porque é um painel configurável, né? Inclusive você pode colocar o sistema de navegação na parte central, e ele traz aí uma série de opções, né, de configuração. Você pode colocar velocidade, pode colocar temperatura externa, dados do computador de bordo, ele pode deixar o velocímetro e o contagiros menores ou maiores, enfim, são múltiplas opções de configuração e de visualização, e realmente é bastante interessante essa funcionalidade do Tiguan, né? Isso quando você liga o carro, ele mostra essas informações aí, tá vendo? Ele tem ele faz esse showzinho aí inicial. E realmente é bem interessante esse Active Display da Volkswagen, né? Então, muito provavelmente, eu não sei se será oferecido de série. Lá nos Estados Unidos, como a gente já disse, ele é oferecido na versão SL Premium, que é a versão topo de linha. O Tiguan, esse Tiguan 2018, ele é baseado na plataforma MQB, tá certo? Então, a plataforma MQB de modular transversal, e também esses modelos, né, que o Golf e o Passat, eles estão vindo agora com esse sistema multimídia, com essa versão especificamente é uma tela de 8 polegadas, que é sensível ao toque, e com o sistema de navegação integrado, vocês podem ver que ele tem 2 botões físicos. Isso é interessante porque você pode controlar o volume através do botão físico, e tem o outro botão também no lado direito. E a sensibilidade realmente é muito interessante, porque você simplesmente aproxima o seu dedo do visor, e ele tem um sensor e ele abre outros menus, né? Então isso é muito interessante. Ele já traz o sistema de navegação integrado, o GPS, mas como ele tem a funcionalidade de conexão com o Apple CarPlay e o Android Auto, você pode fazer o espelhamento de tela do seu celular aí via USB e usar, por exemplo, o Google Maps do Google, ou mesmo o Waze, né? Então, mas aí depende, porque você vai utilizar o sistema do seu celular e vai fazer o espelhamento de tela. Na realidade, a tela do celular vai jogar no monitor multimídia do carro. Então isso é interessante. Esse sistema de 8 polegadas aí, ele é específico da versão SL Premium. A versão de acesso lá nos Estados Unidos, que é a S, ela traz um
uma central multimídia com tela de 6,5 polegadas, que é a mesma que a gente encontra aqui, por exemplo, no Golf Comfortline, Golf de acesso, que não tem o sistema de navegação integrado, mas ele já traz o App Connect, então, por meio do qual você pode fazer a conexão com o seu smartphone ou Android Auto, ou Apple CarPlay, ou também através do sistema MirrorLink. Então, realmente é uma funcionalidade muito interessante. Então, voltando a falar de plataforma, então, o Tiguan, né, de 7ª geração, ele é baseado na plataforma MQB, é a mesma plataforma do Golf, né, uma plataforma de motor transversal, e a mesma do Golf de 7ª geração, do Audi A3, do Volkswagen Atlas, que é o novo SUV grandão lá da Volkswagen nos Estados Unidos, e do Passat. Quem andou nesses carros, na hora que andar no Tiguan, vai se sentir familiar, o comportamento realmente é sempre o mesmo. E apesar de ser um carro que foi feito para agradar o consumidor americano, e como a gente já disse, ele vai agradar também o brasileiro, porque nós, no final das contas, nós acabamos importando, né, todo o aspecto cultural americano, inclusive os gostos dos americanos por SUVs e tal, ele vai agradar também o consumidor brasileiro. Então, se ele vai vender bem ou não, isso vai depender especificamente de preço, mas que é um carro que tem tudo para agradar, não tem a menor dúvida. Quem andou em carro com plataforma MQB, sabe que é um padrão de acabamento excepcional, um nível de rigidez torsional muito elevado, tem um comportamento dinâmico fantástico, com excelente estabilidade. Os testes que estão sendo feitos nos Estados Unidos estão mostrando que, no caso do Tiguan, essa Tiguan de 2ª geração, ela tem inclusive uma excelente estabilidade com pouca rolagem de carroceria. Aí só um detalhe, esses faróis aí, vocês estão vendo faróis de LED, isso também é de série apenas na versão SL Premium. Esses faróis aí inclusive tem o controle automático e dinâmico do facho do farol alto. Até a versão SL os faróis são de halogênio convencionais, então isso aí é uma coisa específica, né? É dessa versão topo de linha. Então, agora, em relação... Então a plataforma MQB, para quem está acostumado aí, sabe que é uma plataforma muito boa. Para quem vai encarar um off-road, a tração 4Motion é bem interessante. A gente não sabe se no Brasil a Volkswagen oferecerá o Tiguan com tração 4x2. Talvez seria interessante até por uma questão de preços. Poderia se oferecer por um precinho um pouco mais competitivo, né? Porque muitas pessoas compram esses carros não para fazer off-road, então no final das contas a tração 4Motion acaba sendo inútil, um peso a mais que você está comprando. De qualquer forma, essa tração 4Motion ela é muito interessante para quem vai fazer off-road, ela é muito interessante. Ela consegue, primeiro, ela fica permanentemente ativa, então os carros com tração 4x4, e quando ela detecta um distracionamento nas rodas dianteiras, ela automaticamente ativa o tracionamento traseiro. Ele tem também um diferencial central que engata, né, essa tração traseira. Então, quando você está andando normal em estrada, ela mantém a tração nas rodas dianteiras para aumentar a eficiência e consumir menos. A partir do momento que ela detecta que há necessidade de tração traseira, ela faz esse acoplamento automático. E o diferencial eletrônico traseiro e o dianteiro também, ele consegue fazer inclusive distribuição de torque entre as rodas de um mesmo eixo. Então pode colocar todo o torque para a roda traseira esquerda, por exemplo, entendeu? Se isso for o que ele detectar. Esse sistema 4Motion da Volkswagen também ele funciona constantemente calculando qual que é o direcionamento de torque ideal para cada tipo de roda e faz esse direcionamento. E como a gente já viu, aquele botão redondinho que tem no console central, ele tem 4 opções para o sistema 4Motion. O On-Road, e dentro desse On-Road você tem 4 submodos aí, para quem está acostumado com esses modos o modo de condução. Então no on-road, que é para estrada, ele tem o modo Eco, o modo normal e o modo Sport, e o Custom, que é o individual, que você pode selecionar. Ele mexe em parâmetros de acelerador, freio, até firmeza da direção. Então, voltando aos modos do sistema 4Motion, tem o modo Snow, que é para utilização em neve, tem o modo Off-Road e o modo Custom Off-Road também, que aí você pode ajustar alguns parâmetros. O volante tem assistência elétrica, então, como todo o Volkswagen lá nos Estados Unidos. E, enfim, é um carro realmente com uma estética muito característica. A Volkswagen, ela não é muito emocional, a gente já sabe disso, nem internamente nem externamente, mas é um carro que tende a se manter atual por um longo período de tempo. Então, esse novo Tiguan com 4,78 metros, ele oferece realmente amplo espaço interno. Para quem vai precisar de 7 lugares, ele é uma opção super interessante, né? E é
um SUV assim com grande espaço interno e também um motor 2.0 muito interessante, potente, uma transmissão automática de 8 marchas, que também é preferência lá nos Estados Unidos. Então, é um carro que tem, nos Estados Unidos, os preços estão extremamente competitivos. Vamos ver aqui no Brasil. Mas é isso aí, Tiguan 2018.